Galera, Amazônia no Ar, o podcast que fala da Amazônia. E hoje eu tô muito feliz porque a gente vai falar de música da Amazônia, que para mim, assim, é a nossa menina dos olhos de ouro. Assim, a música que você escuta no Pará, você não escuta em lugar nenhum do mundo. E eu tô muito feliz porque eu vou conversar com ela, que é uma representante legítima da nossa música da nossa periferia, Keila. Aqui comigo. Oi, Mari. Oi, galera. Keila, eu tô muito feliz de te receber, cara, porque assim, eu tenho uma admiração gigantesca por ti, pela tua história e pela tua coragem de mulher, assim, sabe? Obrigada, Mari. De bancar as suas coisas, de bancar a sua vida, de enfrentar a vida como artista, e eu sei que não deve ter sido fácil. Não é fácil. São muitas camadas, são muitas questões de preconceito, de tudo. Mas, assim, a gente vivendo um dia de cada vez, né? Enfrentando uma coisa de cada vez. A gente acha que... Uma vez eu postei uma frase sobre enquanto você duvida de si, existem pessoas admirando a sua força. De fato, às vezes nas minhas vulnerabilidades, eu não consigo me enxergar, sabe? Mas eu recebo tanta mensagem de outras mulheres que se inspiraram de alguma forma em algum comportamento que eu tive naquele momento, eu estava morrendo de medo, sabe? Que só a gente sabe que a gente enfrenta. E saber que, de alguma forma, tu encorajou alguém, isso é muito bom. E tu estavas também ali servindo de inspiração, né? Mas sabe por que tu serve de inspiração? Não é por acaso. Gente, a Keila é cantora, compositora, ela é performer, também isso é importante da gente dizer. A Keila é atriz, a Keila é mãe de 4 filhos. Então, assim, é realmente assim, muita coisa, sabe, Keila? Tu és uma multiartista que inspira qualquer mulher, assim, a gente vê as milhares de coisas que tu fazes. Agora, quando a gente pega o teu currículo, vamos chamar assim, né, das coisas que tu já fizeste na vida, junto da Gangue do Eletro, a Keila tem umas realizações que precisam ser citadas. Então, assim, vocês ganharam o prêmio Multishow 2 vezes. Em 2012, o prêmio de revelação do ano. Em 2013, dividiram o prêmio de melhor show do ano com Caetano. Se apresentaram em 2016, na abertura das Olimpíadas. A minha pergunta é, por que a Keila, que é essa multiartista da Amazônia, que assim, e vou colocar uma coisa aqui, canta pra caramba, gente. A Keila canta, tem uma potência vocal, assim. Não é porque o pop também não exige muito essa potência vocal hoje, né? Mas a Keila, ela entrega também essa potência vocal. Por que a Keila não tá numa grande gravadora? Existe um preconceito das gravadoras com as cantoras nortistas da Amazônia? Existe sim, claro. É sempre aquele negócio, não é um produto vendável. Não é uma coisa que o Brasil vai entender. Porque o Brasil não vai absolver o Tecnobrega. Entendeu? Por isso que a Manu tá aí estourada e não precisou de gravadora nenhuma. Mas ela precisou de todo um sistema, de furar a bolha, de grana, para poder fazer isso acontecer. Com muita grana. Entende? E estratégia. E mais fazer isso sem grana e de forma independente é muito difícil. Porque você não consegue ser vista nesse lugar, dessa potência desse currículo aqui. Pelo contrário, a gente tem que estar se autoafirmando. Olha, eu cantei nisso, olha o meu valor. Olha como a gente é desvalorizado, na verdade, pelas pessoas que entendem o que a gente está falando, que são as pessoas daqui do Pará, né? Da nossa terra, do norte. Então a gente sente o menosprezo, esse negócio de treme. Tecnobrega é uma merda. A Gangue do Eletro já não sei o quê. E porque isso é uma vergonha. E é muito doloroso. Porque a gente trabalha muito para alcançar esse lugar e ao invés da gente receber o incentivo dos nossos, a gente recebe pedrada. E aí quando a gente chega lá fora, a gente recebe pedrada do mercado. Apesar de a gente conseguir estar nos ambientes de alto poder, de visibilidade, que é um palco do Rock in Rio, uns Jogos Olímpicos no Maracanã, sabe? São realizações enormes no Multishow, na Globo, né, que foi o caso da Gangue, vários programas de TV, música e novela, turnê, muita coisa. Quando a Gangue estourou, mesmo eu estando ali como a frente girl, no vocal e tudo mais, ainda assim eu não era respeitada dentro do sistema ali
que acontecia, né? Porque eu sempre era colocada como a menininha ali. Ninguém, sabe? E a responsabilidade de fazer o rolê a partir de direção artística, de performance de palco, de figurino, é minha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu eras vista como a menina, Uhum. tu eras de fato uma menina, tu tem 33 anos agora. Não, mas a menina... Tu eras uma menina. Mas aí, o que eu quero te colocar é ainda mais desrespeitada por ser uma menina, por ser uma mulher Mas, e na nova. verdade, a gente já é desrespeitada, porque a gente é nova. Aham. Depois que a gente passa dos 30, a gente começa a ser É um outro desrespeitada, porque a gente desrespeito. está passando dos 30. Então, são duas questões. E sim, eu era desrespeitada porque era nova, porque as pessoas achavam que eu não sabia o que eu estava fazendo, nem para onde eu ia, que eu era uma perdida. Mas eu já era mãe de um menino de 2 anos, que é o Josué. Hoje ele tem 14. E sim, eu ainda não sabia muita coisa e fui aprendendo. Só que sofri muito deboche, inclusive de dentro de pessoas da música, que poderiam ter ali me incentivando, me ajudando e me colocando, me dando possibilidades, Apoio, força. mulheres, porque, sabe, a gente não tem letramento social, a gente não tem consciência de classe. Às vezes a gente vem da periferia, sem essas informações, se torna artista e é colocado num lugar de visibilidade. A gente já começa a ter uma responsabilidade muito grande. E aí eu não tinha nenhuma dessas informações. E eu fui buscar em outros lugares, com outras pessoas que de alguma forma me acolheram, mas não foi na música, não foi de mulheres da música, entendeu? Não nesse lugar. Mas eu, por exemplo, Marcinha Carvalho, ela, uma jornalista querida aqui do Pará, foi assessora da gangue por um tempo. Marcinha chegou comigo e falou: Keila, lê esse livro aqui. Quero que tu pense nisso aqui. Caramba. Tu não acha que esse comportamento aqui, que tu está sentindo incômodo, que estão fazendo contigo, isso aqui se chama machismo? Ela te apresentou, então, o feminismo. O feminismo. Ela me apresentou, a Marcinha me apresentou. Então, porque eu já era essa mulher do embate, essa mulher que eu não vou deixar me pisar, eu não vou deixar, sabe? Mas eu não sabia exatamente do que se tratava. Do que se tratava nada disso, porque a gente dos anos 90 a gente fala, era tudo ao contrário. Zero entendimento das coisas, né? E assim, foi muito complicado, né? Estar. É sempre muito difícil. Não teve um momento que eu vou dizer assim: olha, isso aqui foi legal, isso foi fácil passar por isso aqui. Não. Toda a história aqui, ó, de Vitória, tem uma história de corre por trás. Tem uma história de enfrentamento por trás, né? E aí não é só isso. A minha vida é muito doida. Eu sou PCD. Eu tenho visão monocular. Então, outro enfrentamento. E isso foi, por um período, me jogando para baixo. Eu enfrentei muita coisa, gente. E eu, de Tu não tens nada, tu és monocular, então tu não enxergas, de um olho tu não enxergas nada. Não, do olho direito eu não enxergo nada, do olho esquerdo eu tenho visão baixa. Mas eu sou louca no palco de qualquer forma. Sim, quando vocês me veem doidando no palco, eu não estou enxergando nada. Se eu cair, me perdoem. Foi porque eu não vi. E essa é uma informação que a gente não sabia, né? Mas isso, isso te dá limitações também. Sim, né? Eu estou falando disso porque eu acho necessário falar sobre, porque eu sei que tem muita gente que enfrenta essas mesmas questões que se coloca para baixo, porque todo dia um acordar, tu não sabe se tu vai... Eu sei que tem gente que não tem visão, perdeu a visão completamente, mas a gente, quando você também só tem uma visão, tu sabe a loucura que é acordar e pensar assim, meu Deus, se amanhã pode ser que aconteça alguma coisa, não pode acontecer nada com o meu outro olho. Então tem que cuidar, a gente abriu o marrom, né? E fala muito sobre a saúde ocular. E é um processo também para mim. Mas
tudo isso fez com que eu me tornasse essa mulher que eu sou hoje. São tantas camadas, e até camadas que a gente desconhecia, que tu está trazendo aqui para a gente agora, e que é importante a gente colocar, porque talvez, eu acho que nem o teu público, nem os teus fãs sabem de algumas coisas da tua história. Então, a Keila é uma representante legítima da Amazônia. Ela nasceu em Manaus e foi para Barcarena pequenininha. Foi moradora da vila de Itupanema, em Barcarena, que é uma vila que está sendo extinta, né, Keila, pelos mega empreendimentos. Sim, estão chegando os portos graneleiros, né? Já existe uma empresa lá que já existe há muitos anos, que é a empresa de Alumina, e que já poluiu diversas vezes ali, né? Tem as problemáticas dos portos, que os navios que encostam, né, trazem para ali também uma coisa da exploração sexual e diversas outras problemáticas, né? Só que a vila de Itupanema, que foi onde eu passei um bom período da minha vida e foi onde eu conheci Valdo, Maderito. Se não fosse Barcarena, não existia a Gangue do Eletro. Vocês se conheceram em Barcarena? Em Barcarena. Em Itupanema? Em Itupanema eu conheci o Maderito, em Itupanema eu conheci o Will. E o Valdo mora na Vila Pioneiro até hoje, que fica um pouco mais lá para a Vila dos Cabanos. Mas eu morava na beira do rio, né? Ribeirinha, na beira do rio. Amanhecia, Tibum. Depois de almoçar, Tibum. Então, até hoje eu também tenho essa conexão muito forte com o rio, sabe? E tu és uma força da natureza. Né? Porque assim, nós mulheres, nós somos essa força, só que a gente vai deixando a nossa natureza, a gente é tão tolhida, né? A gente vai sendo tolhida. Que a gente vai ficando pra assim. Se encaixar. Só que o que eu percebo é que tu não te deixas. Eu tento. Tu não te deixas domesticar. Eu brigo muito, pra não me deixar encaixar nesse lugar, né? Que o patriarcado quer empurrar a gente de qualquer forma. E é outra questão que faz com que eu tenha mais esse embate e seja vista como essa mulher difícil, chata e difícil de lidar. E assim, a Itupanema está subindo do mapa. É um projeto de aniquilação daquele ambiente ali, porque era uma vila linda, que tinha um potencial turístico enorme. Investiram no Caripi, o Caripi está maravilhoso. A vila ao lado, que se chama Vila Nova, tá incrível, estão botando quadra para lá, mas Itupanema virou um núcleozinho ali que é onde as empresas querem expandir, fazer outro porto. E por isso, o projeto desde sempre, desde quando chegaram na sala de aula onde eu estudava para fazer um discurso, porque a gente vai derrubar a escola e que não sei o que, não sei o que. E, cara, minha história foi junto. Onde foi que eu não consigo falar sobre ir lá visitar minhas professoras e meu ensino médio? Não tem mais. Não tem mais. Foi levado para outro lugar, construído num outro lugar onde eu não tenho memória afetiva. Entendeu? Não vou conseguir sentir nada ali. E tem família tua lá ainda? Tem. A minha avó tá lá, tá isolada. Por quê? Porque eles vão tomando Eles conta, compraram né? tudo, várias casas ao redor. Minha avó não quis vender a casa dela. E aí, porque ela não queria sair de lá, que ela gosta de lá, né, do interior e tudo mais, daquela a vida mais calma, né, de uma coisa que não é no centro. E só que está muito precário, não tem saneamento básico, não tem asfalto, não tem hospital, não tem um supermercado bom, próximo. Para tu ter alguma coisa de vida, assim, tu tem que ir para a Vila dos Cabanos, né? Então, a galera conhece a Vila dos Cabanos, o Caripi, tudo bonitinho ali, mas bem do lado é o retrato do retrocesso que o progresso trouxe, entendeu? O progresso das grandes empresas em cima da exploração ambiental ali, exploração sexual vinda dos portos, né? E ainda tem mais uma questão. Então, desmataram tudo, uma boa parte ali, né? Para fazer pista de pouso. Vão desmatando. Vão desmatando. Era uma trilha ecológica onde a gente saía andando de Itupanema até o Caripi. Hoje não existe mais, não pode ninguém passar por ali. Nossa. Sem falar que o crime organizado tomou conta, né? O crime tomou conta do ambiente, virou um lugar perigoso, escuro, né? Não tem iluminação, não tem presença do Estado na questão de segurança pública, né? Não tem transporte bom. Enfim, sabe, é uma visão do fim do mundo, sabe?
É como se você... É um lugar abandonado. Que bom que tu tá trazendo isso pra cá, Keila, porque tu és uma artista que hoje pode denunciar o que tá acontecendo em Tupanema na tua vila. Quantas regiões da nossa Amazônia isso está acontecendo agora, com os mega empreendimentos que chegam, prometendo esse progresso que, na verdade, só traz empregos. O fim do mundo para essas comunidades tradicionais. Isso. Porque a gente vai trazer para cá, vai ter muito emprego para a população local. Nada, gente, nada. No máximo vai ter uma terceirizada. E olhe lá. Porque os cargos de alta patente também, eles mandam de fora. E sem falar que eles não preparam ninguém ali para ocupar esses espaços de alto poder dentro de grandes cargos dentro das empresas. E quem estuda, que saiu dali, que eu tenho uma amiga que fez produção mecânica, e sabe, ela foi para esse lado da empresa, ela teve que ir para outro lugar, porque lá não tinha espaço para ela, né? E ela é uma moradora dali, nasceu e cresceu lá. As pessoas vão sendo expulsas. Vão sendo expulsas, a verdade é essa. A gente foi sendo expulso, porque meus pais... tem a minha história que eu falo, que eu vendia sorvete na praia. Meu pai tinha uma sorveteria. E eu, para sair, para passear na praia, para ver meus amiguinhos, metia um monte de sorvete no carrinho e saía me embora, para poder sair de lá de dentro da sorveteria, né? Acabava vendendo também. Para poder passear. Era para poder passear. E também tinha um pessoal que tinha os bares, que tocava música ao vivo e eu encostava o carrinho, começava a cantar e ainda vendia sorvete. Meu Deus! Sim, aí, moleca doida. Moleca doida, sempre foi moleca doida. Sempre. Ninguém me inibe. Agora tu vês, assim, tu percebes o teu grau de responsabilidade? Sim. Porque então, tu trazes toda essa carga dessa música e dessa nossa identidade também como bandeira política. Bandeira política, gente, quando a gente fala isso, não é no sentido de partido, não é uma bandeira social. É uma crítica social ao que está acontecendo, à realidade, esse diálogo com a polis. Não é política partidária, e tu trazes isso, Keila, na tua imagem, na tua forma de vestir, né, na tua música, no trazer a música da periferia para os grandes palcos. Sim, e é por isso que a gente, por essas questões que tu falou, sobre eu ser uma artista e trazer essa questão à tona, por isso que eu falo sobre os grandes festivais, sobre estar nesses lugares de poder, sobre as pessoas que se passam como a Amazônida, as pessoas que se passam por periferia e querer fazer tecnobrega sem ter tido relação nenhuma com o ritmo. Eu acho isso um abuso com a nossa cara. Um abuso com a nossa cara. Uma apropriação. Porque chega lá nesses lugares, né, e não chega com a nossa pauta, não chega com o nosso discurso, ainda ocupa um lugar que naturalmente seria de uma outra pessoa que está ali na guerrilha, sofrendo preconceito, lidando de peito, de frente com a questão. Mas tu achas que os artistas que saem daqui e quando eles conseguem uma visibilidade maior, eles levam esse restante da cadeia produtiva com eles? Aí eu tô falando do produtor, eu tô falando do... Não, acontece assim, é muito difícil, Mari, julgar. Porque o que acontece? A pessoa está tentando furar a bolha do mercado. Então, ela de alguma forma ela vai ter que se corromper. Ela vai ter que se vender de algum nívelzinho, de se moldar ali para poder entrar. Depois, quando eu vejo esse movimento na Gabi. A Gabi hoje trouxe o Tecno Show de volta, tá presente aqui, tá gravando com todo mundo, tá o álbum fazendo... dela foi produzido pelo Félix, né? Tá fazendo muita coisa aqui, porque ela precisou muito se colocar, ela teve que fazer por ela, se colocar no mercado primeiro, se estabelecer para poder, depois disso, mesmo assim, ela vendendo a pauta sempre, parar, Amazônia, e porque a gente não tá falando de uma banda que foi por empresários e alcançou lugares como a banda Calypso, né, que já foi sendo vendida como uma coisa do Pará, né, e que isso é muito legal. Só que a Gabi é uma mulher preta, periférica, fora do padrão, entendeu? Então, imagina as dificuldades que foram enfrentadas por ela. Então, ela chegar ali, produziu com fulano de tal. Aí, quando ela chegar para se vender num programa de TV, para vender a pauta dela para um programa de... olha, o fulano de tal gravou com essa mulher. Vamos ouvir.
entendeu? Então, infelizmente, a gente ainda vive esse movimento de alguma forma ter que se entrelaçar entre a cultura sudestina, entre se conectar com alguma coisa, algum artista de lá, ou que tenha um produtor que tenha alguma visibilidade, um respeito lá, para poder se firmar. E eu vejo esse movimento na Gabi, mas a partir do momento que ela conseguiu se firmar, ela tá vindo forte, levando quem ela pode, porque ninguém consegue carregar os outros se nem ela tá firmada, entendeu? Então a gente não pode cobrar isso. A Gangue do Eletro foi um movimento que aconteceu ali, a gente recebeu o apoio de uma gravadora, teve uma movimentação da nossa produtora local, que foi a Ampli, né, de estratégia, a gente teve parcerias com marcas, né, para a gente conseguir se colocar. Só que aí a gente bate num lugar que é o sistema do mercado. O que acontece? Vão vindo os estilos musicais. Naquele lugar é o tecnobrega naquele momento. E aí daqui a pouco vem o funk ostentação, vem uma coisa do funk carioca, que os empresários lá têm como investir muita grana, vem o sertanejo e esmaga a gente. O sertanejo virou o pop do Brasil, né? Esmaga a gente. Agora, na tua opinião, por que tu achas que o nosso tecnobrega, o tecnomelody, porque hoje a gente tem esse movimento muito trazido pela Manu, né? A gente teve um tecnomelody no topo do Spotify. Agora, na tua opinião, por que como o axé da Bahia, por que o tecnobrega, o nosso tecnomelody, não explodiram no Brasil como, por exemplo, o axé da Bahia? Falta de empresariamento. Falta de dinheiro e investimento. Falta de investimento. Porque na Bahia tem um monte de empresário. De olho no artista que estiver surgindo ali para ele meter grana. Porque os caras conseguem enxergar o retorno desse dinheiro. Em Fortaleza, os caras investem muita grana nos artistas. Porque os caras conseguem enxergar ali o retorno desse dinheiro. E aqui no Norte a gente não tem isso. Os caras não conseguem enxergar nos artistas financeiramente, entendeu? Aí a gente vê a Zainara saindo com empresariamento lá de São Paulo, entendeu? A Gangue saindo com o apoio da investimento da gravadora lá do Rio de Janeiro. Minimamente, coisas mínimas. Agora tu imagina o cara pegar uma grana, como foi investido em certos... A Marília Mendonça, por exemplo, como foi investido nela, para ela acontecer. Logicamente, que existe a questão do talento, de ter estrela, de uma pessoa que tem brilho, mas a gente também vê muita gente no mercado que não tem nada disso e acontecendo, porque dinheiro. E a gente sabe que a demanda, a gente acha assim, o público quer consumir isso. Não, mas essa demanda é provocada. Essa demanda é provocada. A cultura, essa cultura, quando a gente fala assim, mas é cultural, as pessoas gostam mais de sertanejo, gostam mais de ouvir sertanejo, mas por quê? Porque existe um investimento, né? O investimento maciço no sertanejo. As pessoas, elas são muito leigas, né, a respeito dessa parte do investimento no mundo artístico, sabe? Que uma vez eu fui falar sobre que ofereceram para mim R$1 milhão para investir na minha carreira, mas para eu cantar sertanejo. E as pessoas, mentirosa! Mentira! Keila. Não aceitei, mas é porque assim, R$1 milhão não é para mim. Não é para eu comprar um carro, uma moto, uma casa. R$1 milhão é para... investir na tua carreira. Pagar música, pagar mas esse R$1 milhão só com a condição de tu cantar sertanejo. Sertanejo. Cara, eu não sou sertanejo, cara. Meu Deus do céu. Eu podia acontecer, mas eu ia ser uma mentira, eu ia estar mentindo para todo mundo, para mim mesma. Beleza, para as pessoas isso pode soar ridículo, né? Pode dizer que não é possível, eu iria, mas isso não é uma coisa fácil de se responder, porque eu pensei na minha maternidade, pensei nos meus filhos, eu pensei na mudança de vida da minha família, mas eu também pensei em como eu ia viver com isso. Eu gosto de música, eu gosto de sertanejo. Só que no palco, isso não mexe comigo, sabe? Isso não mexe comigo. Não é tu, né? Beleza, eu tenho o gogó para cantar o que eu quiser.
Inclusive Verdade, sertanejo. Gente, tem. Eu podia ir pro funk, eu podia ir pro sertanejo, eu posso ficar no tecnobrega, eu posso ir pra cúmbia. A minha voz eu fui abençoada por uma voz versátil, porque eu sou mezzo-soprano, eu alcanço graves e agudos. E isso gera interesse no sertanejo, justamente por conta dessa extensão vocal. E eu fui procurada para isso. Inclusive, eu cheguei a lançar alguma coisa para ver se eu sentia, né? E foi uma música que tocou muito nas rádios. Qual foi a música? Se chama Livre. Hoje eu tô #livre, não consigo esconder. Anota a placa se tu quer me ver de novo. Tô com saudade do meu lovezinho gostoso. Tá com saudade do meu lovezinho gostoso. Piseirinho, né? Entendeu? Funcionou muito. E eu gostei de cantar, só que aquela música, eu não queria pautar minha carreira em todinha em cima disso. Depois de eu ter toda essa representatividade da periferia, da Amazônia, eu ia estar traindo muita coisa. Ia estar traindo o tecnobrega, ia estar traindo as minhas raízes, ia estar traindo a minha verdade, ia estar traindo o meu discurso, o discurso que eu sempre fiz. Então, foi muito difícil recusar. E não foi fácil seguir e ficar olhando para trás assim. Sabe que a Joelma também já passou por isso, né? Podia ter podia ter investido em mim para cantar tecnobrega, né? Mas tecnobrega não vende. Tecnobrega as pessoas não entendem, porque tecnobrega não vende. E esses mesmos empresários que disseram isso, hoje vi que estão tendo que fazer, estão fazendo trabalhos procurando cantoras aqui no Pará para cantar tecnobrega. E aí, só que não mais com um investimento. Agora, Keila, a gente vê a nossa essência da nossa música, essa essência dessa batida que tem no Tecnomelody, no Tecnobrega, no nosso brega, a gente vê essa essência no trabalho da Pablo já há bastante tempo, né? A Pablo tem uma conexão, né? Com a nossa música, com a nossa Nasceu história. no Maranhão, né? Veio pra cá. Nasceu no Maranhão, morou em Santa Isabel. Pois é. E aí vocês estão agora participando. Sim. Nós temos a Gangue do Eletro, então, em 2 músicas do disco Batidão 2. Uma que é o Will que gravou e a outra é o Madeirito, que são regravações de músicas que já fizeram sucesso no estado do Pará, né? E assim, a gente ficou super lisonjeado com o convite, apesar de eu não estar participando ativamente, mas o nome da banda está sendo representado pelos meninos, assim como eu também já fiz outras coisas que os meninos não puderam participar e eu estava ali como representante da gangue. Eu tenho meu trabalho solo e uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Opa, eu acho que eu estou sendo... Olha, eu estava ouvindo alguma coisa tocando aqui. Eu tenho meu trabalho solo, ele é tecnobrega, mas ele é um pouquinho mais pop, ele foge um pouquinho mais dessa raiz que é a Gangue do Eletro. Mas vamos falar sobre isso aqui, que é importante. A gangue se desfez em algum momento, né? Sim. Primeiro foi um fenômeno. Gente, quando você vê hoje os artistas vindo gravar aqui, os artistas vindo conhecer e a gente fazendo aquele treme, isso... saiu da Gangue do Eletro, que foi um fenômeno ali, meados 2010, 2011, a partir de 2010, né? E aí a gangue se desfez por um tempo. 2018. Vocês voltaram agora com Psica, fizeram uma apresentação que foi um espetáculo, eu não pude ver, mas todo mundo que viu falou que foi incrível. E a gangue tem uma química e uma coisa no palco que é algo assim impressionante. É energia. Por que que, depois desse tempo separados, acho que mais de 5 anos, vocês decidiram formar a banda de novo? O que acontece? São mais de 10 anos trabalhando juntos. Então já estava todo mundo saturado, assim, de cansaço mesmo, e querendo fazer outras coisas, porque a música, a arte, ela é provocativa. Então, quando a gente se vê num ciclo repetitivo, parado demais, Valdo não estava mais conseguindo ter criatividade para produzir, a gente não estava mais conseguindo escrever nada, então a gente se viu como se a gente estivesse assim ali se acabando, sabe? Precisávamos. Então, todo mundo amadureceu pra caramba. Porque, cara, eu também tava muito acomodada na gangue. Porque ali eu fazia o quê? A direção artística,
mas eu não tinha muita responsabilidade, porque a gente era agenciado e tudo mais. Quando eu me vi sozinha no meu projeto solo, que eu fui entender como as coisas funcionavam, que eu fui estudar direitos autorais, distribuição musical, que eu fui estudar mesmo, me aprofundava em palestra, conferências do Brasil todo, Rio to Sea, Aí São tu Paulo. foste que bancar a artista e empreendedora de si. Sim, e foi muito importante para mim, porque hoje eu retorno à gangue com esse entendimento, com isso tudo a acrescentar, que eu aprendi aí nesses 4, 5 anos onde a gente passou separados, porque de verdade a gente nunca se distanciou. Ou eu estava fazendo algum trabalho com o Madrito, ou com o Il, o Valdo com o Il ou com o Maderito, então, e a gangue do Eletro, fazendo coisas pontuais com outras cantoras, até porque, como eu me voltei muito pro meu trabalho solo, né, e eu estava com patrocínio de grandes empresas, então eu tinha que focar naquele trabalho ali, naquele momento, né, e eu queria também experimentar outras coisas, entender quem é aquele artista sem a gangue do Eletro. Que eu não tinha muito essa percepção. Tu achas que tu encontraste essa Keila? Eu encontrei, sim. Isso me deixou bem mais confiante, né? Para eu conseguir olhar para a gangue com essa forma, mas não. A gangue é um projeto que não pode parar. E vocês estão voltando juntamente com a volta da banda Então, na verdade... Que foi esse sucesso no mesmo momento, foi uma coincidência, né? Sim, foi uma coincidência. A gente não parou para pensar... a Gabi ganhou o prêmio, a Manu não sei o que, a Zainara isso, não. Na verdade, o que aconteceu? Em 2022, eu recebi uma lembrança, acho que foi no Facebook, há 9 anos atrás, que era o lançamento do nosso disco. Falei, gente, a gente vai fazer 10 anos que a gente lançou o primeiro disco, caraca. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu comecei a perturbar os meninos. Aí encontrei eles no Rock in Rio, porque eu me apresentei, aí Valdo se apresentou, Will se apresentou, a gente se apresentou separadamente. Encontrei eles no Rock in Rio aí, ei, bora almoçar, bora conversar, a gente precisa reativar algumas coisas aí, porque a gente vai fazer 10 anos de lançamento do nosso primeiro disco, que foi um fenômeno, a gente não pode deixar de comemorar isso. Então foi mais uma coisa assim, vamos comemorar, de celebração. Só que aí a gente foi começando a produzir esse show e ao mesmo tempo a produzir música. Com todo o gás, já tem um monte de música nova gravada. E um monte de regravação. Caramba! Inclusive a gente já lançou uma música pro Carabao. Pro Carabao? Mas já tá lançada? Já tá lançada. Como é que o BT não deu isso, gente? Não. É sensacional o meu Carabao, dá-lhe Carabao. Ai, que lindo! Gente, olha, eu tô muito, muito fascinada com essa volta da gangue. E assim, como é que vocês conseguem, como é que vocês construíram um público? Como é que vocês construíram uma coisa muito importante, que é registro na cabeça das pessoas? Vocês conseguiram construir essa memória afetiva, né? Porque assim, o que acontece? A gangue, ela veio no momento do movimento da dança do treme. Então, esse movimento, ele fez sucesso muito dentro dos colégios. Até hoje eu recebo vídeos de crianças se apresentando no mês de junho, falar sobre música, folclore, cultura local, com as músicas da gangue, fazendo treme. Então, é uma coisa que de vez em quando, sabe que o Treme morreu? Gente, desculpa, tá? Haters. O Treme não morreu. Tá vivíssimo, tá vivíssimo. Aceita que essa dança, ela pode ser feia, mas ela tem uma coisa tradicional, ela tem uma herança ancestral e a gente não conhece, a gente não tem como saber. De onde surgiu o Treme? O Treme, ele surgiu dentro do público. A galera começou a fazer a dancinha. E juntamente com os meninos do passinho do Treme, Alanzinho, Ponga, Bonequinho, começamos a levar isso para cima do palco, né? Que
Eu era a única Porque mulher tu também que tem dançava uma isso. história com dança... Eu era big girl. Big girl. Eu dançava hip hop. Meu irmão continuou, né? Até hoje ele fez parte de vários grupos grandes aqui em Belém, a Nine Breaks, Amazon B-Boys. E uma coisa que as pessoas não sabem, a gente tem o Leone aqui, que ele é representante mundial, ele é representante brasileiro do breaking. Ele é b-boy e a gente tem Japinha, tem várias personalidades aqui que são representantes e fazem sucesso no mundo. Conhecidos no mundo, Kekel, Kleber, que são os irmãos, né, que começaram ali o movimento Amazon B-Boy. Kekel também foi campeão várias vezes. Me apresentei no Red Bull BC One, América Latina, que foi aqui no Parque dos Igarapés. Pô, mulher, não para esse negócio, né? Sempre uma coisa nova que a gente vai descobrindo. Me apresentei, tem uma foto minha em pé, no ombro do Kekel, assim, ó, só com o pé. Porque eu pulei, fiquei em pé no ombro dele, assim. E assim, eu pesava 45 quilos, né? Eu já era mãe, mas eu era bem, sabe, elétrica. Sempre fui. Mas agora eu tô mais um pouco mais, numa marcha um pouco mais lenta. Mas agora daqui a vocês vão manter, porque tu tinhas o teu balé. Eu tenho meu balé. O balé continua na gangue? Continua. A gente tá com um projeto de levar esse show com uma experiência completa. Porque assim... Quem tá no teu balé hoje? Tem o meu balé, Keila, que é Emmanuel, assim... Maravilhoso, Emmanuel. Arrasa maravilhoso. Muito. Na verdade, assim, o que acontece? Ian Denis começou a dançar comigo, Ian praticamente. Também é incrível. O Ian, eu lembro, assim, eu acho que melhor ele para ter essas memórias, mas eu acho que a primeira vez que eu vi ele, eu acho que ele estava se apresentando com ProFX, mas era no programa de TV, e nunca tinha ido pro palco e tudo mais. Aí quando eu vi ele dançar, eu falei, mano, esse menino tem muito potencial. e sempre teve uma pegada, eu sempre tive essa pegada de dança. Nunca foi o tecnobrega em si. Era uma coisa mais pop e que eu queria trazer isso para dentro do tecnobrega. Porque eu conseguia enxergar isso na dança do tecnobrega. Eu não conseguia executar, porque eu sou dançarina, mas o meu corpo é do hip hop. Eu não tenho tanto conhecimento técnico, né? Essa coisa marcada, coreografada. Isso, até porque eu sempre fui muito freestyle. E aí eu trouxe ele para dançar comigo, a gente fez algumas apresentações, e nisso ele chamou a Monique, a Cabrito, que hoje é uma das maiores dançarinas do Brasil, também começou a dançar no palco comigo. Monique também, e na época Bruno, que hoje trabalha com circo, eu brinco que ele foi embora com circo. Gente. Hoje, no balé da Gangue do Eletro, é Jotan que está representando o Pará. O Jotan está representando o Pará na Red Bull de ballroom, né? Jotan é meu primo, não sei se tu sabe. Não sabia, não. Ele é meu tu sabes, né, que ele tá representando numa competição de ballroom do estado do Pará. Não sabia, ele não me falou, mas eu sei que ele tá brilhando no mundo todo. Ele tá brilhando porque ele brilha. Ele é maravilhoso. E ele arrasou muito no Psica. Monique, né, que começou comigo no meu projeto solo, e Ian. São os 4 dançarinos da gangue. Menina, tu tá com a nata da dança, então, né? E eu sou muito, e eu me sinto muito lisonjeada de poder ter dado essas oportunidades, as primeiras oportunidades para eles, estar participando dessa construção com eles e estar podendo levar ele para esses grandes palcos. Eu vi o Ian no Rock in Rio contigo. Isso, Ian hoje tá dançando com os maiores artistas do estado e de fora do estado, né? Cabrito dançando com vários artistas grandes do Brasil inteiro. No meu balé, Keila, tem o Emanuel também, que dança comigo no meu balé. Tem a Aninha Dias, que ela só é pequena, mas ela é muito boa. Tem a Cleisla, o Ian também dança comigo, Marcelo Matsura, que é meu japinha, que é muita diversidade, assim, tem um Sacramento, que ele vem do hip hop, só que ele dança muito, todos dançam muito. Uma curiosidade é que o Ian não sabia dançar 2.
Hoje o Ian, praticamente, eu digo para ele que ele tem que fazer a empresa dele de assessoria dos dançarinos, porque sempre é ele que faz a coordenação toda. Então, eu já vou direto nele. Ele Para direcionar tudo. Então, ele é diretor coreográfico, né? Ele que coordena todo o balé. Então, só falo com ele, olha, Ian, é esse o repertório, coordena tudo para lá. E vou ele só é ensaiar. uma pessoa, Ian, querido, eu te amo. Muito ele profissional. Ele é uma pessoa, um profissional, uma pessoa maravilhosa. Agora, Keila, estamos vivendo esse furor em torno da COP30. Uhum. Então, meio que a gente está no hype, né? Belém está no momento em que as pessoas querem descobrir Belém do Pará. Tem o Tacacá da Joelma, né? A Joelma estourou agora. Foi esse fenômeno com essa música voltando para as paradas de sucesso e assim ultrapassando todas as barreiras que a gente poderia imaginar. Tem a Manu Batidão agora também estourada. A gente tem esse movimento da COP, a gente tem a volta da Gangue do Eletro, a gente tem a Pablo. Tem a Gabi ganhando Grammy. Tem a Gabi ganhando Grammy. Tem, assim, muita coisa acontecendo em torno da nossa cultura. O que tu imaginas? Uma coisa que também gostaria de falar é sobre as pessoas que mantêm esse sistema aqui, porque não é só quem sai. É quem mantém isso acontecendo aqui, sabe? Existem muitas bandas que, se tivessem parado e desistido, talvez esse movimento teria morrido, sabe? E eu queria muito aqui agradecer a todas as bandas de tecnobrega e de brega que acreditam nesse estilo musical, que fomentam esse movimento aqui dentro do nosso estado, dentro da nossa região. Principalmente ressaltar aqui o valor gigantesco de Valéria Paiva, Fruto Sensual, Ellen Patrícia, Rebeca Lindsay, que está na França, vive fazendo turnê na Europa, né? Representando o nosso estado. Viviane Batidão, que sempre está também nesses grandes palcos e também projetando o estado do Pará, né? Assim, a banda R15 com Harrison Lemos, que está aí alimentando o Tecnobrega desde muitos, muitos anos. Entre outras, é muita gente trabalhando para que isso aconteça. E sim, a gente está nesse hype, mas eu sempre falo sobre isso. A gente tem que mostrar para o Brasil que isso aqui é um movimento, é uma cultura do Tecnobrega. Não é um ritmo, um estilo musical, é a cultura do Tecnobrega. A gente tem produção, a gente tem da produção até o consumo, o jeito de se vestir, o estilo de dançar, a forma de se portar. E são mais de 20 anos de existência. Né? A gente se retroalimenta, a gente não precisa da aprovação de ninguém para a gente acontecer aqui, mas a gente quer expandir, a gente quer ser visto, porque automaticamente a gente estando nesse lugar de visibilidade, a gente leva as nossas pautas, as nossas questões, né? Então eu sempre falo pra galera assim, não adianta o festival grande ficar fazendo copinho e ecológico e ecobag se não tem artista da Amazônia no palco. E eu não tô falando do Pará, eu tô falando da Amazônia. Amazônia é legal, estou falando de Maranhão, estou falando de Belém do Pará, estou falando de Amazonas, estou falando de Acre, estou falando de Roraima, Rondônia, Tocantins. Estou falando de tudo isso. E tem muita gente trabalhando, muita gente fazendo coisas, né? E eu acho que, inclusive, nós, enquanto Amazônia, a gente também tem que se conectar, porque como tem uma distância geográfica, são várias existem rixas, né? Então, eu acho que esse distanciamento nos prejudica, porque dividir para conquistar, né? Então, como a gente vai receber uma COP30, a gente tem que estar muito fortalecido para que a gente busque cobrar que os recursos venham para nós. Porque é muito fácil a gente estar no hype, a gente vai acontecer numa COP30 e os caras que estão lá dentro do grande centro pegarem verba de pesquisa, virem para cá trabalhar, ocupar, ser convidado para dizer, olha, faço tecnobrega. O cara nunca nem vê aqui. Faço tecnobrega. Aí é convidado por uma empresa, porque o Pará tá no hype. Ou convida uma pessoa para fazer parte do projeto dele para cumprir a cota. Isso, né? mas isso que é para dar, que é para chancelar aquilo ali. Para dizer assim, não, a gente tem gente da Amazônia aqui, entendeu? Ou então, olha, tem uma grande empresa que vai fazer um projeto, um documentário, não sei o quê, lá na Amazônia. Aí a gente chama uma pessoa. Para dizer que Para dizer que, porque vai fazer curadoria.
sabe? E sem falar que Amazônia é essa que a gente quer vender, que a gente quer ser vista? É a Amazônia de verdade ou é a Amazônia de elitizada? Porque existem várias Amazônias, né? A gente vai vender o caboclo, porque eu já ouvi isso dentro de projetos que estavam gravando imagens aqui, em que, porque essa não é a Amazônia que a gente quer. Qual que é a Amazônia que eles Qual querem? a A Amazônia Amazônia estereotipada, a Amazônia que eles desenham, que eles imaginam, que eles querem vender do jeito deles. Agora, o caboclo da beira do rio, né? A dança do tecnobrega, ou as coisas marginalizadas, consideradas marginalizadas, não são vendáveis. Porque também precisa dessa Amazônia estereotipada. Keila, e acho que a gente tem que falar de uma outra coisa também, que é muito importante. A gente está falando de dinheiro que move o mundo. O artista da Amazônia, o artista de Belém precisa de dinheiro. De dinheiro. Precisa de investimento, precisa viver. Um dia desses, tu já ganhaste muito dinheiro? Muito dinheiro. Nunca ganhei muito dinheiro. Mesmo tendo ocupado o palco do Rock in Rio, mesmo tendo ganhado o prêmio Multishow, mesmo tendo ganhado... Então, assim, por que a Leona Vingativa, que é uma das maiores influenciadoras desse país, por que ela não faz campanhas nacionais? Existe uma pergunta é uma pergunta. Porque, e eu sempre falo sobre isso. É o maior meme do Brasil, a Leona Vingativa. Que entre outros artistas, até mesmo Gabi, tem que ficar se autoafirmando, cara. Porque que existem muitas camadas. A gente é a periferia do Brasil, o norte é a periferia do Brasil. Que acham que é o Nordeste, né? Que, na verdade, a gente nem existe. Nem existe. Na verdade, a gente nem existe, porque não sabe nem identificar onde a gente está, nem o nome dos nossos estados. Ok. Aí, a gente vive na periferia do Brasil, dentro da nossa região, a gente vive da periferia, a gente vende a periferia, então a gente já vai para lá marginalizado, estereotipado. Quarto ponto, ser mulher. É mais difícil. Ser mãe. Se tu é nova, tu é julgada, porque tu não sabe de nada. Se tu é mais velha, tu é julgada porque tu já passou da idade. Ou então tu é chata, exigente, não concorda com nada porque quer do jeito dela, né? Aí retrato do machismo, né? Então é muita coisa. É muito difícil. E eu já dei entrevistas em São Paulo, nas rádios, perguntando por que eu tenho que responder de novo o que é tecnobrega se eu venho fazer show aqui em São Paulo há 10 anos. Eu tô enjoada de ter que responder o que é tecnobrega. Essa pergunta é que mais me irrita. Porque, mas o que é tecnobrega? Gente, já faz 10 anos que eu respondo o que é tecnobrega. Entendeu? E não é pelo fato de eu ficar chateada porque eu tenho que explicar o tecnobrega, porque quando alguém me pergunta isso, é a minha certeza de que há 10 anos trabalhando, a gente ainda não chegou nem perto de onde a gente precisa. Porque para ser reconhecido. Falta de interesse e conhecimento sobre a região. Vieram gravar aqui uma vez comigo, num programa nacional, e eu falei assim pro diretor, né, que era daqui. Mora fora, mas é daqui. E aí ele disse assim, aquela, poxa, não sei o quê. Eu falei, poxa, o palco é tão grande, eu pensei que fosse ser menor, se soubesse, teria trazido meus dançarinos. Aí um dos produtores, nossa, ela tem integra dançarino, é organizado, né, o teu trabalho. Eu olhei pra ele assim. Não, gente. Querido. Não, volte gente. 10 casas. É surreal. É surreal. É surreal. É surreal. Keila. E é cansativo. Principalmente, é muito cansativo. Tem umas horas assim que dá uma vontade desesperadora de desistir. E, gente, não é só um sentimento meu, não. Eu tenho certeza que tem muita gente cansada disso aqui. Que está acontecendo. Outra parada, né? Como tu perguntou sobre o dinheiro. Muita gente acha que a gente ganha rios de dinheiro. Gente, quem dera. Quem dera. A desvalorização financeira aqui é muito grande. Enquanto músicos em São Paulo recebem um cachê de R$700 para fazer um show. Músicos. Aqui em Belém, 200. E não reclame. E ai de quem reclamar, isso. é chato. A gente, assim, e eu acho
Muito complicado, porque nós, artistas que estamos ali à frente financeiramente disso, que quer pagar melhor os músicos, a gente também não consegue, porque a gente não consegue cobrar tanto. Porque para poder ter, porque assim, para eu poder ter uma margem de lucro onde eu vá sobreviver, vá conseguir reinvestir, né? E manter os meus músicos, eu preciso ter o mínimo de lucro aqui. Manter músico, manter balé, Balé, manter figurino, que não é pouca coisa, sociais, maquiador, produção, transporte, muita coisa. Muita gente. Tu sabes que teve, tu sabes que no Terroir Pará, vou te contar uma fofoca aqui, no Terroir Pará, eu era jornalista eu estava fazendo a cobertura, e aí vocês estavam nos bastidores e era uma briga para quem ia maquiar a Keila. Porque a maquiagem da Keila era a maquiagem que mais se destacava, né? Porque era a maquiagem mais viva, mais colorida, porque tu trazes isso. Então, isso não é uma coisa simples de se fazer. Compor essa identidade. Tu é louca. Gente. Vou dar uma de fafá agora. Água. Tá tudo certo, tá tudo certo. Aqui a gente vale todo erro vai pro ar. Gente, assim, o que acontece? Pelo fato a gente foi uma estética que foi construída também de acordo com a minha personalidade, né? Então não foi ninguém que chegou e impôs nada a mim. Eu sempre tive muito essa personalidade de querer isso, de querer aquilo, de direcionar, mas toda vez que chega nessa parte da maquiagem, sempre que tem mais de um maquiador ou mais de uma pessoa à disposição para fazer a minha maquiagem, por mais que eu não me posicione ou que eu nem esteja perto, eu sempre sinto que existe uma competição ali. Porque eu já entrei numa sala uma vez para um show que tinha umas 4 maquiadoras, assim. Aí todo mundo falou assim, quem vai fazer a Keila? Aí uma ficou assim, aí a outra tava maquiando aqui, não, tentando terminar rápido pra pegar eu. Eu falei assim, gente, calma, quem tiver disponível, eu vou, hein, roleta russa. Não, porque a tua maquiagem é que mais a pessoa pode mostrar o trabalho porque dela, né? Principalmente quem trabalha com maquiagem artística, né? Eu no dia a dia, eu não costumo andar tão maquiada, né? Até porque eu já meto aquele cílio, alongamento de cílio, já para evitar eu só faço uma pele e pronto. Mais prática. Lógico. Mais prática, claro. Só uma pele e pronto. Mas eu tenho uma maquiadora que trabalha comigo, que é a Fernanda Finotti, que geralmente é quem faz as minhas maquiagens para o show. Eu tenho uma parceria fixa com ela, né? E ela é incrível, ela é muito boa, cara. Eu fico toda vez babando no trabalho dela. E assim, mas eu já trabalhei com todo mundo aqui em Belém, sabe? A gente tem maquiadores incríveis. Um deles, assim, que eu admiro muito o trabalho, o Neto Navarro também, que acho ele maravilhoso, um dos melhores que a gente tem aqui. Romário, do Roma Make, né? Nossa, eu vou arranjar uma confusão aqui. A gente ficar tem citando maquiador aqui. Maravilhoso. Agora, né? Keila, Maquiatrix. A gente tá chegando no nosso finzinho. Eu quero encerrar com uma polêmica aqui importante da gente trazer. Lembra quando a Anitta veio fazer o clipe dela aqui? Ela veio fazer o clipe, ela e o Pedro Sampaio, e tu fizeste uma fala, tu fizeste um posicionamento. E os veículos de comunicação interpretaram de uma forma equivocada. Completamente diferente. Eu queria que tu explicasses pra gente o que é que tu quiseste dizer ali. Nossa, primeiro que aquilo me traumatizou, aquilo me irritou muito e me chateou muito. E eu estava num momento muito frágil da minha vida. Estava saindo de um relacionamento abusivo, estava fragilizada, estava com um bebê recém-nascido. Foi muito difícil enfrentar a quantidade de hater que eu tive que enfrentar. Infelizmente, aconteceu isso, que foi uma irresponsabilidade, na minha opinião, com o meu trabalho, com a minha carreira, com a minha história, né, dos veículos de comunicação, desrespeitaram a mim, entendeu? Não me deram a oportunidade de vir conversar. Eu mandei mensagem para todos antes de fazer uma live, a live que eu fiz, que eu chorei, que eu fiquei com ódio, porque eu estava recebendo muito hater, porque não era essa a intenção. Eu não estava criticando a Anitta. Keila critica a Anitta. Eu não estava criticando a Anitta. Pelo contrário, eu começo o texto falando: a Anitta é uma mulher periférica. E assim como eu tenho direito de ir até o Rio de Janeiro gravar com a galera do funk,
também acho que a Anitta, e tem toda essa abertura e a gente de braços abertos para recebê-la aqui, como mulher da periferia, que vende, se posiciona e fala de estilo musical periférico. Para mim, não se apropriou sobre nada. O que eu estava criticando era... meu ponto era o quanto a gente luta por reconhecimento do público aqui para o Tecnobrega, para os artistas de Tecnobrega, e não estava falando de mim, e sim de coletivo, né? O quanto que a gente é atacado, desvalorizado e desrespeitado por fazer Tecnobrega, e sofre muito preconceito, né? Claro que não tem comparação, é a Anitta. Só que aí todo mundo passa algum momento a dizer que o Tecnobrega é a melhor cultura do Brasil, do mundo, porque precisou de uma pessoa de fora para vir passar o selo de qualidade e validar isso depois de todo mundo, nós há tantos anos fazendo tudo. Então, a forma como foi retratada foi como se eu tivesse, primeiro, criticando e desvalorizando o trabalho de uma artista que eu sou fã, que eu admiro, que para mim revolucionou o mercado pop brasileiro, está revolucionando, né? E que principalmente não deixou de falar, de ser real e verdadeira com a raiz dela, e que é a periferia. Se tem alguém que foi criticada e que foi condenada, foi a Anitta, né? Foi. Até quando ela tocou na abertura dos jogos. Isso, e eu falei sobre isso, eu falei sobre que a gente que vem da periferia sempre é atacado e que não era esse o ponto. Eu estava falando sobre a cultura do viralatismo. Eu estava falando sobre a colonização. Eu estava falando sobre descolonização. Mas isso é um assunto lá embaixo e que muita gente que me admira ter se formado em jornalismo e não conseguir interpretar um texto, né? Ou então por like, ir lá e lascar com a imagem e com o trabalho de uma artista que está aqui no corre. O que é que eles fizeram comigo? Cultura do viralatismo. Em vez de me reforçar o que eu estava dizendo ou simplesmente não falar nada, absolutamente nada de negativo a respeito daquilo, porque eu não estava atacando a Anitta, e foi uma mentira que foi repercutida. Inclusive, eu recebi apoio de muitos artistas, de muitos produtores, de todo mundo que leu o texto, que entendeu o que eu estava querendo dizer. Eu recebi, inclusive, uma mensagem anônima de uma pessoa de dentro de um dos veículos de comunicação, dizendo que eu estava queimada e que eu nunca mais ia sair em lugar nenhum e que isso, que aquilo outro. Entendeu? Cara, que absurdo. Foi. Aqui tu não sai mais. Querido, saí. Eu acho que tu que saiu. Eu não sei nem quem foi, mas eu provavelmente não tá mais lá. Keila, meu amor, eu te agradeço profundamente te ouvir. Assim, eu fico muito feliz de te ver brilhando sempre. Eu te admiro, assim, com uma profundidade. Admiro a tua força, admiro a tua garra, o teu talento. Obrigada. Porque uma coisa é você pode admirar uma pessoa como artista e a pessoa como ser humano. Eu te admiro das duas formas, como essa mulher que decidiu ser mãe, sabe? E que sabe das dificuldades todas que é ser mãe, que é mãe de 4 com 33 anos e que é uma artista com potencial, uma capacidade fenomenal. E eu te desejo, assim, que os teus próximos anos sejam de colheita. Cara, porque eu acho que tu vem plantando. Eu vou me emocionar. Porque não é fácil, não, gente. A gente fala, tem um dia que a gente fala assim, eu não quero ser forte, né? Hoje eu queria ser, hoje eu só quero chorar. Pode chorar. E tem dias que, como foi o meu dia hoje, que foi um dia que eu disse, eu não quero ser forte, mas eu falo, eu vou para entrevista, porque existem dias que a gente também tem que se enxergar nesse lugar, que você tem uma importância e que às vezes a gente tem que superar as nossas próprias dores e os nossos enfrentamentos para que as outras pessoas não se vejam sem chão. Porque se tu é inspiração de alguém, se tu tá ali naquele lugar onde as pessoas precisam ver que tu é essa potência toda, a gente, em algum momento eu vou mostrar fragilidade e aí vai tudo despencar. Não posso, vou ter que me fortalecer, vou ter que respirar fundo e vou ter que ir lá sorrir
cantar, dar entrevista e entender quem eu sou e o lugar que eu ocupo. Porque, como a gente falou, o tempo inteiro o sistema fica jogando a gente para o fundo do poço, psicologicamente, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto mãe, em todos os pontos. A gente sempre é jogado para um lugar de desvalorização. Por quê? Porque querem nos aniquilar, querem nos apagar, querem que a gente ache que a gente não tem importância. Ejetar a gente dos lugares de poder. E aí é nessa hora que a força da Amazônia, das Iabás, vem ali de dentro do útero, trazendo todo esse sagrado feminino, essa força da mulher nortista, né? Dina Carmona, que é uma inspiração, que fala da mulher forte do norte. Então, eu sempre lembro dessa frase. Essa frase repete na minha cabeça. Mulheres fortes do norte. Eu não posso parar, eu não posso desistir, porque eu sou uma inspiração de mulher forte do norte e eu preciso incentivar outras mulheres a se enxergarem nesse lugar também. E é isso. Obrigada. Que linda, Keila! Que linda, obrigada, obrigada. A gente está muito honrado de te ter aqui, de sentir esse teu poder todo, essa tua força. E saiba que você tem fãs, eu tenho certeza absoluta, fãs espalhados por todo esse estado, sabe? Porque o teu brilho, a tua estrela é realmente algo que ninguém te tira. Muito obrigada. Obrigada, gente. Keila. Valeu, BT. E você, espero que você tenha gostado. E eu quero que você conte aqui pra gente quem é que você quer ver sentado aqui nesse lugarzinho da Keila. Obrigada, gente. Tchau, tchau.